Você já se perguntou como as máquinas conseguem jogar xadrez sozinhas? Ou como as redes sociais sabem exatamente quais posts você quer ver? Isso tudo envolve uma tecnologia poderosa chamada Machine Learning. E nesse vídeo, vamos mergulhar nesse mundo impressionante e explorar o que é Machine Learning, quais os diferentes tipos de aprendizado e como funciona o processo de construção de sistemas inteligentes. Você quer aprender como as máquinas podem se adaptar a diferentes cenários? Então fica comigo nesse vídeo. Meu nome é Luiz Fernando e esse é o Brick by Brick. Antes da gente começar a entender sobre Machine Learning, você sabe o que é inteligência artificial? Se não sabe, é importante entender esse conceito antes. E aqui no Brick by Brick, temos um vídeo explicando o que é inteligência artificial, e está aparecendo aqui em cima no card para você. Machine Learning, ou sua tradução para o português, aprendizado de máquina, é uma sub-área da inteligência artificial que constrói sistemas inteligentes a partir de dados. Ou seja, sistemas que aprendem com os dados sem precisarem ser explicitamente programados para isso. Vamos fazer uma analogia rápida entre Machine Learning e o aprendizado humano. Quando a gente nasce, não sabemos fazer nada. Então aprendemos a falar, aprendemos a andar, ler e escrever, tudo isso observando o mundo ao nosso redor. O mesmo acontece com o aprendizado de máquina. Os sistemas de Machine Learning, eles aprendem a partir dos dados. E esses dados podem ser de diferentes tipos. Alguns dos formatos mais utilizados são os dados tabulares, similar a uma planilha Excel, dados de texto, dados de imagem e dados de áudio e vídeo. Os sistemas de Machine Learning usam algoritmos para aprender padrões através dos dados, e depois que esses padrões forem identificados, eles podem ser utilizados para realizar novas predições e até tomar decisões. Mas Luiz, tu só tá falando e falando, consegue me dar um exemplo prático? Mas é claro, o sistema de Machine Learning pode ser usado para classificar imagens de animais. Então passamos imagens de animais para o algoritmo. A partir disso, ele identifica os padrões de gatos, de cachorros, passarinho e outros animais com base nas características dessa imagem. E depois que esse sistema for treinado, podemos passar outras imagens para ele, que ele vai saber identificar qual animal tem nessa imagem. E se você está gostando desse vídeo sobre Machine Learning, não se esqueça de deixar o like aqui embaixo para ajudar a impulsionar o Brick by Brick. Machine Learning tem uma enorme importância na inteligência artificial, por ser essencial na construção de sistemas inteligentes. Como o Machine Learning consegue aprender com base em dados, sem precisarem ser explicitamente programados, significa que sistemas inteligentes construídos a partir de algoritmos de Machine Learning podem ser adaptados a novos cenários e situações, sem a necessidade de que um programador vá lá e altere as linhas de código. Essa capacidade de aprendizado que Machine Learning tem é essencial para que os sistemas de inteligência artificial sejam capazes de realizar tarefas complexas e desafiadoras. Agora que vimos que Machine Learning são sistemas que aprendem através dos dados, vamos ver quais os principais tipos de aprendizado que temos em Machine Learning. Vamos falar dos 3 principais tipos de aprendizado, sendo eles a aprendizagem supervisionada, a aprendizagem não supervisionada e a aprendizagem por reforço. Vamos começar pela aprendizagem supervisionada. Aqui, os modelos eles são treinados com um conjunto de dados rotulados, ou seja, a cada entrada de dado temos uma respectiva saída. Vale a pena falar que a entrada pode ser mais de uma variável. O objetivo é que o modelo aprenda a mapear as entradas para suas respectivas saídas. Isso permite fazer previsões para novos dados não vistos ainda. Exemplos de tarefas para aprendizagens supervisionadas incluem a classificação. Nessa tarefa, os modelos eles devem prever um rótulo discreto, ou seja, devem prever uma classe. Essa classe ela pode ser um animal, então a classe pode ser um cachorro, um gato, um pássaro ou até mesmo a classe sendo um e-mail que é spam ou e-mail que não é spam. Nessa tarefa, o objetivo é prever classes. E também temos a regressão. Aqui o objetivo é prever valores contínuos, ou seja, valores numéricos. Por exemplo, podemos passar a características de uma casa, então tamanhos em metros quadrados, quantidade de quartos, quantidade de banheiros, se tem garagem ou não tem garagem, quantos carros cabem nessa garagem e a saída deve ser o preço da casa, então o rótulo é o preço da casa. Nesse caso, o modelo ele vai aprender as características da casa para poder prever o seu valor de venda. Os algoritmos mais populares para aprendizagem supervisionada são as árvores de decisão, a regressão linear e logística, Support Vector Machines, também conhecido como SVM, e as redes neurais.
E agora vamos para a aprendizagem não supervisionada. Aqui, os modelos eles são treinados em um conjunto de dados não rotulados, onde temos uma imagem de entrada, mas não temos uma saída correspondente para essa entrada. O objetivo desse tipo de aprendizagem é encontrar estruturas, padrões ou agrupamento nos dados. Exemplo de tarefas para esse tipo de aprendizagem são a clusterização. Nessa tarefa, o objetivo é agrupar dados semelhantes. Por exemplo, temos um conjunto de dados com vários clientes e queremos agrupar esses clientes em grupos, para que a área de marketing possa oferecer produtos diferentes para perfis de clientes diferentes. Dessa forma, a área de marketing pode oferecer produtos para cada grupo, entendendo melhor a necessidade de cada cliente. Temos também a redução de dimensionalidade. Aqui o objetivo é, como o próprio nome diz, reduzir a dimensionalidade de um conjunto de dados. Por exemplo, temos um conjunto de dados com 20 colunas e queremos reduzir essas 20 colunas para 8 colunas, mas queremos fazer isso sem perder informação dos dados. Podemos utilizar algoritmo de redução de dimensionalidade para isso. Os algoritmos mais populares para aprendizagem não supervisionada são o K-means, o DB-scan e o PCA, que é a análise de componentes principais. E agora vamos ver o nosso terceiro tipo de aprendizagem, ou aprendizagem por reforço. Nesse tipo de aprendizado, o papo é um pouquinho diferente. Aqui podemos chamar o nosso modelo de agente, onde esse agente ele vai ter interação com o ambiente e aprender a tomar decisões sozinhas nesse ambiente. Isso vai ocorrer com base em um sistema de recompensa. O aprendizado vai ser orientado por tentativa e erro, onde o agente ele vai recebendo feedback na forma de recompensa ou penalidade. Se ele fizer uma ação e essa ação estiver correta, o agente vai receber uma recompensa. Se ele fizer uma ação e essa ação estiver incorreta, ele vai receber uma penalidade. Esse tipo de aprendizagem é amplamente utilizado em problemas de jogos, robótica e também tomada de decisões autônoma. Imagine que queremos treinar um agente de inteligência artificial para jogar xadrez. Neste cenário, o agente é o jogador de xadrez, o ambiente vai ser o tabuleiro e as ações são os movimentos que o agente vai fazer durante o jogo. O agente ele vai iniciar uma partida de xadrez e ele vai receber recompensas e penalidades com base no resultado das partidas e no movimento das peças que o agente fizer. E ele vai aprendendo a estratégia ideal para jogar xadrez através dos algoritmos de aprendizado. Dessa forma, o agente consegue melhorar suas habilidades gradualmente e se tornar um jogador habilidoso. Os algoritmos mais populares para aprendizagem por reforço são o Q-Learning, o GPK Networks e o Policy Gradient Methods. Até aqui, já vimos alguns conceitos de Machine Learning. E eu sei que para você que está iniciando, pode ser bastante coisa para assimilar. Então se ficou alguma dúvida, não esqueça de deixar um comentário aqui embaixo para que a gente possa te ajudar. E já entendemos o que é Machine Learning e os seus principais tipos de aprendizado. Mas Luiz, como funciona o processo de construção de sistemas inteligentes com Machine Learning? A primeira etapa do processo de Machine Learning é a definição do problema de negócio. Tudo começa pela definição do problema. Nessa etapa, entendemos o problema que temos que resolver, por exemplo, classificar imagem através de diagnóstico médico. Definimos os nossos objetivos e requisitos do projeto. O sistema inteligente deve classificar a imagem de diagnóstico como um cliente que tem câncer ou um cliente que não tem câncer. E também é importante definir as métricas de sucesso, ou seja, o sistema deve ter no mínimo 95% de precisão, então a cada 100 imagens ele deve acertar 95. E depois de entendido o problema que temos que resolver, vamos para a segunda etapa, a coleta de dados. Precisamos identificar as fontes de dados disponíveis, sendo elas internas ou externas. As fontes de dados internas são as fontes que temos dentro da empresa, por exemplo, planilhas Excel, banco de dados e etc. Já as fontes de dados externas são as fontes que não temos controle dentro da organização, por exemplo, coletar dados de redes sociais como o Twitter. Precisa ser feita a coleta desses dados para começar o trabalho em Machine Learning. Uma coisa importante, sem dados não existe Machine Learning, então já coloquem isso na cabeça de vocês, sem dados não existe Machine Learning. Após a extração dos dados, precisamos organizar os dados para análise, e é aí que entra a etapa de pré-processamento de dados. Devemos garantir nessa etapa a qualidade dos dados, verificando e tratando valores ausentes ou inconsistentes. Caso tenha registros duplicados no conjunto de dados, precisamos removê-lo. Realizar uma análise exploratória de dados para entender o contexto e a organização dos dados é uma fase crucial dentro do processo de Machine Learning.
Alguns algoritmos de machine learning requerem que os dados estejam normalizados ou padronizados. Aqui a questão de normalização e padronização é um contexto estatístico e não da ciência da computação. Também convertemos aquelas variáveis categóricas em formatos numéricos, para que os algoritmos consigam extrair padrões através dos números. A etapa de pré-processamento é uma das etapas mais demoradas de um projeto de machine learning, porque é nessa etapa que preparamos o conjunto de dados para o treinamento. Após prepararmos os dados, vem a etapa de dividir os dados entre treinamento e teste. É necessário realizar a divisão para testar o modelo após a fase de treinamento, porque a validação do modelo ele deve ser feita em dados que o modelo não utilizou durante o treinamento. A divisão deve ser feita de uma forma que seja aleatória, para que o teste do modelo seja o mais próximo da realidade possível. Dividindo os dados de forma aleatória, é menos provável que temos vazamento de informações entre o conjunto de treinamento e o conjunto de teste. Aqui o objetivo é que os dados sejam mutuamente exclusivos entre treinamento e teste. Após a etapa de divisão dos dados, vem a etapa de escolher o algoritmo de machine learning. Existem diversos algoritmos de machine learning, algoritmos para cada objetivo e tarefa. Então vamos utilizar como exemplo que queremos identificar o preço da casa com base em suas características. Para esse caso, estamos lidando com uma tarefa de regressão. Temos algoritmos como regressão linear, árvore de decisão, KNN, SVM, redes neurais e uma infinidade de algoritmos para escolher. Durante a escolha dos algoritmos, deve ser levado em consideração a complexidade do algoritmo e o tempo de treinamento. Devemos experimentar vários algoritmos para determinar qual funciona melhor para o nosso conjunto de dados e o nosso problema. E também devemos levar em consideração durante essa etapa a interpretabilidade do modelo quando necessário. Temos modelos que são fáceis de interpretar e modelos que são considerados caixas pretas. Então, se para o seu problema você precisa justificar como o modelo tomou uma decisão, provavelmente terá que utilizar modelos com uma interpretabilidade melhor. E depois de escolher o algoritmo para resolver o nosso problema, chegamos na etapa de treinamento do modelo. Nessa etapa, utilizamos o conjunto de dados de treinamento e o algoritmo escolhidos para realizar o treinamento. O algoritmo ele vai ajustando seus parâmetros para aprender padrões dos dados e conseguir realizar a sua predição. Esse processo ele é bem repetitivo e pode utilizar bastante processamento computacional. Com o modelo já treinado, chegamos na etapa de avaliação do modelo. Avaliamos o modelo usando o conjunto de dados de teste. Utilizamos métricas relevantes como Precision, Recall, F1 Score ou também outras métricas específicas para o seu problema de negócio. Nessa etapa, conseguimos entender se o modelo está bom ou não para resolver o nosso problema de negócio. Se o modelo ele for considerado bom para resolver o problema para o qual ele foi criado para resolver, passamos para a próxima etapa. Se não, podemos voltar lá na etapa de pré-processamento ou lá na etapa de escolha do algoritmo de treinamento para a gente tentar melhorar o modelo. Mas vamos considerar que o modelo esteja bom para resolver o problema de negócio. Então chegamos na etapa de implantação do modelo. Então se o modelo ele atendeu aos requisitos de avaliação, vamos utilizar técnicas de engenharia de machine learning para implantar o modelo em um ambiente de produção para que ele possa ser utilizado para fazer previsões para os nossos clientes. Mas nada nessa vida são flores. O processo de machine learning ele não acaba por aí. Após a implantação do modelo, temos uma etapa que deve ser recorrente, que é o monitoramento e a manutenção do modelo treinado. O principal objetivo dessa etapa é monitorar o modelo para que ele continue a fornecer previsões precisas ao longo do tempo. Se em algum momento ele não satisfazer mais a resolução do problema de negócio, precisamos treiná-lo novamente com um conjunto de dados mais recente. E depois de passar por cada etapa do processo, agora você tem uma base de como é a construção de sistemas inteligentes através de algoritmos de machine learning. E uma coisa que precisamos entender é que o processo de desenvolvimento de sistemas de machine learning ele é iterativo, ou seja, à medida que mais dados são coletados e novos insights eles são obtidos, é possível a gente repetir todo o processo explicado anteriormente para melhorar o modelo. E assim chegamos no final do nosso vídeo sobre o fascinante mundo do machine learning. Neste vídeo, exploramos desde os conceitos fundamentais até o processo de construção de sistemas inteligentes utilizando essa poderosa tecnologia. E para recapitular, aprendemos que Machine Learning é uma sub-área da inteligência artificial que permite que sistemas aprendem a partir de dados, sem a necessidade de programação explícita. E isso é incrível, pois como mencionamos, é como o processo de aprendizado humano, onde observamos o mundo ao nosso redor e assimilamos nosso conhecimento.
Exploramos os 3 principais tipos de aprendizado: o aprendizado supervisionado, o aprendizado não supervisionado e o aprendizado por reforço. Cada um deles tem aplicações únicas e desempenha um papel importante na resolução de uma variedade de problemas. E finalmente, desvendamos o processo de construção de sistemas inteligentes com Machine Learning, desde a definição do problema até a implantação e monitoramento contínuo do modelo. Entendemos como cada etapa é crucial para o sucesso de um projeto de Machine Learning. Lembre-se, se você está começando nessa área, é normal ter dúvidas. Deixe suas perguntas aqui nos comentários abaixo e teremos o prazer de ajudá-lo. Não se esqueça de dar aquele like para apoiar o Brick by Brick e se inscrever no canal para não perder nenhum dos nossos próximos vídeos sobre Machine Learning e Inteligência Artificial. Obrigado por assistir e até a próxima.